Uma colega fez uma pergunta: como exercer a militância na docência em tempos tão sombrios? Eu queria dizer uma coisa a respeito dessa pergunta, porque em grande parte das cidades, a escola é a única instituição pública presente, principalmente no que diz respeito às periferias. No interior do Brasil, principalmente em localidades distantes, a escola rural que está ali, que normalmente é uma, duas salas, também é a única instituição pública que está lá presente. E a escola é a única instituição também onde o seu público, as crianças, adolescentes, jovens e adultos, estão por no mínimo 200 dias e 800 horas. Não existe nenhuma outra instituição que tem tanta relação e tanta influência na vida daqueles que a frequentam. Então, se a gente for comparar a escola com um posto de saúde, as pessoas só vão no posto de saúde quando realmente precisam, quando tem uma doença, um mal-estar, e são obrigadas a procurarem essa instituição de saúde. No caso da escola, não. A escola está ali com as crianças, no mínimo 200 dias, tem uma relação permanente com as suas famílias, por intermédio das crianças. Então, a escola, ela é uma instituição poderosa. Ela é poderosa do ponto de vista de permitir que crianças construam e desenvolvam o conhecimento, ampliem o seu universo cultural, e ela é poderosa por conta da inserção que tem junto às comunidades e pela relação que mantém com os alunos, alunas e suas famílias. Quem não percebe essa importância e esse poder que tem a escola somos nós que trabalhamos com a educação. Porque se a gente percebesse o poder que nós temos, a escola pública não estaria nas condições em que se encontra hoje e nem os seus profissionais estariam em condições tão desvalorizadas, seja do ponto de vista da remuneração, ou seja do ponto de vista do reconhecimento social da importância do magistério. Então, nós precisamos compreender a importância que possuímos e o que nós podemos fazer no que diz respeito a mudar a história de milhões de crianças, jovens, adolescentes e adultos, e como que, a partir desse processo, nós podemos interferir também nas comunidades nas quais as escolas estão inseridas. Então, um dos problemas é que, muitas vezes, os professores vão para suas escolas de carro, passam pela comunidade e nem sabem o que é que existe de potencial naquela comunidade que pode ser explorado pelo projeto político-pedagógico, pode dialogar com o conteúdo do currículo e pode se transformar em projeto, em atividade didática e etc. Não é? Outra coisa é que, como categoria profissional, os profissionais da educação permitem que, por exemplo, o Ministério da Educação, ou o Conselho Nacional de Educação, ou as secretarias, determinem o que, como e quando deve ser ensinado. Foi o que você falou em relação à planilha, os materiais didáticos que são transformados em pacotes e etc. Quer dizer, os profissionais da educação ainda não tomaram nas suas mãos aquilo que é um domínio da profissão. Né? E o Nova falou sobre isso. Quer dizer, o dia que o professor deixar de ser um funcionário público, passar a ser um profissional da educação e ter a consciência do que significa ser um profissional da educação, a gente transforma a escola. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar. Quer dizer, o problema não é a pandemia, e o problema não é os ataques que sofre a educação hoje por parte do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas com
o Escola Sem Partido, as leis de mordaça que eles querem aprovar. O problema é que nós não nos constituímos ainda enquanto uma categoria profissional. Porque o dia que a gente se constituir nessa categoria, com tudo aquilo que tem de significado, a gente é capaz de impor uma política nacional de educação que, de fato, seja aquela que nos interessa. Né? Eu acho que isso é uma questão fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, de um governo extremamente reacionário, fundamentalista, e que tem a educação e o conhecimento como alvos prioritários nos ataques que faz à sociedade e ao país. Rosário, eu queria que você comentasse eu queria falar uma coisa sobre isso, Walter. É que assim, é por isso que o trabalho coletivo e o fortalecimento dos coletivos é tão fundamental. Porque já é assim como você diz, nós não assumimos, não tomamos para nós, não tomamos nas mãos as rédeas dos rumos da educação. Se a gente não estiver junto, aí é que não dá mesmo para tomar os rumos nas mãos, as rédeas nas mãos, né? Para dar o rumo para a educação. Então, fortalecer os coletivos é fundamental. Acho que nesse momento em que se teve que trabalhar junto, meio que na marra, por conta de fazer propostas de ensino remoto e fazer chegar coisas na escola e tudo mais, é preciso aproveitar isso, né, para fortalecer esses grupos depois que voltar a funcionarem as coisas da maneira que for possível terminada a pandemia, né? Então, para mim, não há saída para isso que você levanta, que é um problema e que o professor Nova sempre fala também, se a gente não investir no fortalecimento do trabalho coletivo, da constituição de coletivos na escola, porque juntos é possível que a gente encontre saídas. Separados, solitários, isolados, não, né? Pode falar. Não, a gente acabou falando sobre pacote educacional, professor como preenchedor de planilhas, e o conteúdo metrificado por editoras ou empresas que exploram a educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, e a diferença que tem a avaliação que o professor realiza com aquela que a secretaria determina que aconteça a partir seja do pacote educacional ou do sistema que elas compram de empresas. Bom, eu entendo que o que determina a avaliação são as capacidades que se quer desenvolver nos alunos, né? O que se avalia é o quanto essas capacidades estão ou não sendo desenvolvidas. Não é quanto da lista de conteúdos se conseguiu dar conta. Então, para mim, a avaliação é o coração do planejamento. Por quê? Porque você planeja a partir do que você viu que os meninos sabem ou não, quando chegam à escola, depois do que os meninos sabem ou não, tendo passado uma unidade de estudo, um bimestre, um mês, sei lá quanto tempo se avalia, né? Então, a avaliação, ela é determinada pelo que eu quero que aquele menino aprenda no final das contas. Seja a gente chamar isso de direitos de aprendizagem, expectativas de aprendizagem, objetivos de aprendizagem ou o que for, né? Essa é a avaliação que conta para que as propostas possam ser ajustadas às necessidades desses alunos, ao que eles podem e precisam aprender. Agora, se existe avaliação externa, ou se existe avaliação dos sistemas de ensino, de apostilados que tem lá propostas de avaliação de determinados conteúdos, isso aí é outra coisa, a meu ver, né? Por quê? Porque numa prova, tipo a Prova Brasil, o que se identifica é algumas capacidades que se pretende que os alunos desenvolvam, não é o currículo todo,
né? O que se pede em determinadas avaliações que as secretarias planejam a partir dos materiais didáticos que ela utiliza? São algumas capacidades que serão avaliadas a partir daquilo que se achou por bem avaliar naquele momento. São duas coisas diferentes, né? Essa avaliação externa, seja da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação ou do que for, é para orientar as políticas públicas. Então, os meninos estão sabendo pouco interpretar textos de um determinado gênero. Então, isso vai orientar o currículo. Vamos ter que trabalhar mais com isso, porque se avaliou e nacionalmente se viu que eles não dão conta disso na medida do esperado, né? E outra coisa é a avaliação que se faz cotidianamente na escola para ver o quanto os meninos estão desenvolvendo as capacidades que se pretendia. A questão, Walter, é que tudo isso é do ponto de vista ideal, porque na realidade dos fatos, o que a gente vê ainda muito são as escolas reproduzindo a ideia de currículo como lista de conteúdo. Então, dessa perspectiva, avaliar é fazer perguntas para os alunos sobre os conteúdos, né? Acho que ter clareza de qual é a função da avaliação numa proposta metodológica que se pretende de qualidade, por considerar os sujeitos que ali estão, o que eles sabem, o que eles não sabem, quais são os seus repertórios de conhecimento, de história de vida e tudo mais, esse é o grande desafio, né? Então, para mim, a avaliação que favorece a educação escolar dos meninos é essa que se faz no cotidiano da escola. Outra coisa é a avaliação externa, ou que se verifica através dos sistemas apostilados, que, a meu ver, é algo que circunscreve a algumas habilidades pretendidas, alguns conteúdos ou coisa que o valha, né? Acho que a avaliação ela está no começo de tudo e não no fim. Está também no fim, mas ela tem que estar no começo para ver o que são as questões pedagógicas necessárias de garantir, considerando os alunos reais que aqui estão. Eu penso assim. Acho que você também. Então, se você falou que eu também, eu só queria dizer uma coisa a respeito de avaliação externa, que as avaliações que o Ministério da Educação desenvolve e que determinam o IDEB, acabou ocorrendo uma deformação, né? O Prova Brasil, SAEB, tinham como objetivo, o que você falou isso, tinham como objetivo avaliar, a partir de uma matriz única para o Brasil todo, o que dos parâmetros ou referenciais nacionais as crianças do Brasil estavam aprendendo ou não nas escolas públicas, privadas e etc. E aí surgiu o IDEB, que acabou se transformando em um indicador que foi ranqueado pelos meios de comunicação e que serviu muito mais às empresas que mercantilizam produtos para a educação e para campanhas políticas do que efetivamente para orientar as políticas educacionais do Ministério da Educação ou das secretarias estaduais e municipais. Então, esse ano nós vamos ter o IDEB divulgado às vésperas das eleições e as prefeituras, os governadores vão estampar que escola tal foi a melhor da cidade ou do estado, e aí a oposição vai dizer que o município caiu não sei quanto no IDEB, etc. Quer dizer, não há preocupação nenhuma em pensar políticas que contribuam para que os profissionais da educação possam garantir uma aprendizagem de qualidade para os seus alunos. E os professores, efetivamente, não podem confundir o que é avaliação externa do que é avaliação que ele tem que realizar na sala de aula para planejar os conteúdos, pensar apoio pedagógico, readequar as atividades e etc. Mas tem uma pergunta aqui, que é se
é possível imaginar um fórum de escolas públicas e privadas para que se forme parceria? Aí você pode comentar essa pergunta que foi feita. Então, eu acho que toda ajuda ela é bem-vinda nesse conjunto de dificuldades que a gente enfrenta, nesses desafios todos e tudo mais. Só que o que acontece é que eu acho que as ajudas, elas precisam ser ajustadas também do ponto de vista institucional, das escolas, às suas necessidades, que são diferentes, às vezes, umas das outras, né? Então, eu tive uma conversa recentemente com um desses grupos de educação que querem ajudar a escola, porque tem muitos grupos que querem ajudar a escola, né? Cada vez mais tem grupos econômicos que querem ajudar a escola. É interessante a gente pensar nisso. E essa pessoa com a qual eu falei parecia ter um desejo sincero de ajudar a escola, né? E aí eu disse para ela que eu só acredito num jeito de uma instituição financeira, um grupo econômico, um grupo educacional, uma empresa ajudar uma escola. Quer ir lá na escola e perguntar para a escola, sinceramente, né, o que é que a escola precisa, do que a escola está precisando naquele momento, porque todo mundo faz isso, né? Mas também não, para o principal, que é considerar isso o tempo todo. Então, a depender do que a escola precisa, as ajudas são ajustadas, né? Então, acho que isso do ponto de vista de grupos. Do ponto de vista de escolas públicas e privadas, eu acho que a depender da intenção de ambas as partes, dá para fazer parcerias muito interessantes, né? Desde que todo mundo se abra mão das suas vaidades, do seu desejo de estar na frente nos rankings e isso tudo que o Walter relatou, para de fato estabelecer uma relação de parceria, de solidariedade, para a gente nos arrancar das encrencas que a gente está vivendo, uns em parceria com os outros, né? Com a ajuda dos outros. Então, eu já fiz trabalhos em redes públicas, né? De reorientação curricular, produção de material didático, e que algumas escolas privadas disponibilizaram o material que tinha para o caso da gente achar que valia a pena fazer uso naquele sistema público. Algumas coisas a gente achou que valia a pena, outras não. Mas existiu essa iniciativa, né, de algumas escolas, que são pouquíssimas, da minha experiência, de disponibilizar o que produziu para colocar a serviço da escola pública. Eu acho essa uma ideia linda, né? Desde que a gente consiga fazê-la acontecer de verdade. Acho que em alguns lugares existe isso, esse tipo de parceria, mas não é muito frequente, não é da cultura, né, predominante fazer esses arranjos de parceria que favoreçam a todos. Nós temos tantos problemas que é só assim que a gente pode sair deles, né? E em relação ao que você dizia antes, Walter, eu acho que assim, a gente, quando opta por trabalhar na educação, tem que saber muito bem o que a gente quer com isso. Porque às vezes vai ser financeiramente muito mais compensador fazer outra coisa em outro lugar. Quando a gente escolhe ser professor, ser coordenador pedagógico, ser diretor, tem que ser para fazer a diferença, né? Não pode ser para ser um trabalhinho para receber um salário no final do mês. Ainda baixo. E ainda baixo, né? Quer dizer, já é baixo, já é difícil, já tem desafios assombrosos para a gente dar conta. Então, a gente tem que saber o que está fazendo ali, né? Eu costumo dizer, algumas pessoas que estão assistindo vão falar, lá vem ela com essa conta de novo, mas é verdade. Um professor de educação infantil ou um professor dos anos iniciais, né, que trabalhe 30 anos e que tenha tido, só para arredondar a conta, 30 alunos por ano, ele terá tido 900 pessoas pelas quais ele se responsabilizou pela formação,
né? Então, é o que você disse, Walter, a escola tem um poder que não sabe que tem, tanto do ponto de vista de dar as coordenadas das políticas educacionais, quanto do ponto de vista de mudar o destino dos alunos, né? Que profissional no mundo existe com essa possibilidade de formar 900 pessoas? Isso se tiver só uma matrícula, só trabalhar em um único período, né? Se ele trabalhar em 2 períodos, esse número se multiplica. Se ele for professor de 6º ao 9º e do ensino médio, que ele vai ter 300 alunos, 200 alunos por ano, esse número se multiplica mais ainda, dependendo do componente curricular que ele trabalha. Então, nós podemos fazer diferença na vida das crianças, adolescentes e jovens. É para isso que nós, que somos educadores comprometidos, estamos na educação, me parece, né? Não para preencher planilha de Excel, para receber ordem de abaixar a cabeça e cumprir, né? Para fazer o papel de chefe. Os diretores de chefe das equipes, os coordenadores de chefe dos professores, os professores de chefe dos alunos. Gente, não é assim que a gente vai mudar a educação desse país. E o bom é todo dia a gente dormir sossegado pensando, eu dei o meu melhor. Mas dar o meu melhor tem que ter a ver com a escolha que eu fiz, com a razão da escolha que eu fiz, que vai determinar se o meu melhor é, de fato, contribuir com a aprendizagem dos alunos ou outras coisas que também podem ser legítimas, mas com as quais eu não me identifico pessoalmente, né?